o estudante que vai se iniciar no mundo da filosofia, ele geralmente enfrenta, isso é comum, a dificuldade do enfrentamento de uma obra, porque ele ainda ali, naquele momento inicial, não tem ainda noção de que aquela obra foi resultado de toda uma produção e que tem contexto histórico, sociológico e assim por diante. E aí entra a questão exegética e hermenêutica. Tem as traduções, as imprecisões de traduções e assim por diante. Quais seriam os recursos exegéticos e hermenêuticos importantes para uma melhor leitura das confissões e quais as abordagens hermenêuticas possíveis a esta obra? Eu começaria evocando o oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, né? A gente precisa se conhecer, saber quais são os nossos limites, né? Ler uma obra sempre envolve uma série de limitações nossas, né? E a gente então tem que ler sabendo de que ponto de vista ler, por que a gente lê, né? Por exemplo, é diferente eu ler a obra como filósofo ou como historiador, né? Não no sentido de qual é a minha inspiração, mas também quais são os meus recursos profissionais, né? Historiadores têm instrumentos de leitura para obter informações e fazer o seu trabalho a partir de um documento, digamos, como as confissões, instrumentos que são diferentes daqueles de que eu disponho. Então, eu, como professor de História da Filosofia, filósofo, se quisermos, né, tenho outras competências, né? Então, isso tem uma limitação. As minhas competências obtêm alguma coisa do texto. Um historiador obtém outras. É claro que eu posso ler historiadores e aprender com eles. Isso eu tento fazer, né? Estudiosos da língua latina obtêm outras coisas. Estudiosos de linguística obtêm outras coisas. De antropologia, outras coisas. E a gente, inclusive, pode se ler reciprocamente, aprender e progredir. Mas é importante saber que os nossos trabalhos têm limitações. Não há leitura perfeita, né? Porque a gente tem que tentar se munir dos melhores instrumentos que a gente disponha. É claro, por exemplo, ler em latim tem uma série de vantagens, né? Mas não é uma vantagem absoluta, né? Eu leio latim correntemente, digamos assim, né? Não como leio português, é claro, mas é uma língua que eu conheço bastante. Mas isso não me dispensa de ler traduções. Porque muitas vezes o tradutor ele realça coisas que a gente, lendo em latim, não percebeu, né? O tradutor tem um trabalho mais do que simplesmente verter para uma língua. É um trabalho de interpretação, é um trabalho de escolhas também. E às vezes a escolha de um tradutor para uma língua realça elementos do texto que que eu, por exemplo, reconheço que eu não teria percebido se eu não tivesse lido aquela tradução. Então, eu sempre recomendo, quando a gente se debruça sobre uma obra, para um estudo assim mais aprofundado daquela obra, que se estude usando as traduções, várias traduções disponíveis, né? É claro que há traduções de qualidade diferente, há traduções que são muito fantasistas, traduções que são muito dogmáticas. Isso existe. Isso a gente vai descobrir na medida que lê, não tem uma regra mágica, né? Eu posso testemunhar, em português, a melhor tradução que eu já vi, que de fato é uma tradução que para trabalhar é muito grata, porque ela é muito fiel ao texto e tem uma interpretação muito vigorosa, é a tradução publicada do meu colega Lorenzo Mami, né? É uma tradução excelente. Há traduções no português que são menos felizes, elas dão menos, vamos dizer, dão menos elementos para o trabalho, né? Às vezes elas criam ruídos desnecessários com o texto. Mas não tem uma regra precisa para isso. A gente vai trabalhando e vai descobrindo, né? Vai descobrindo traduções novas, traduções antigas. Então, como eu digo, o próprio acesso ao texto original não é uma chave, um segredo de ouro, né? E há instrumentos. Eu disse no começo que eu não tenho a interpretação da obra, não é por modéstia minha, é por uma questão simplesmente de saber o meu tamanho, conhece a ti mesmo. Cada um vai fazendo a sua leitura, cada geração vai fazendo a sua leitura, né? Às vezes cada geração pode ter a sua tradução. Eu vou dar só mais um exemplo, para não me alongar muito sobre isso. Se eu entendo assim, mas pode ser que alguém não entenda, mas como eu entendo que as confissões têm, em muitos momentos, eu diria, na maior parte do texto, um estilo quase coloquial, né? Isso é um método de escrever, uma maneira de escrever de maneira coloquial, né?
É claro que na hora de traduzir para o português, o coloquial do século XXI será diferente do coloquial do século XVIII. Então, se alguém no século XVIII traduziu para o português, interpretando que devia traduzir de maneira coloquial, isso deu um resultado que para nós agora, no século XXI, não soaria coloquial, soaria aquele português do século XVIII. Então, seria interessante refazer, né? Não porque está errado, mas porque esse espírito já não se põe. Eu digo isso a partir de um exemplo muito claro. Existe uma tradução para o inglês feita durante a guerra, né, na Inglaterra, durante a Segunda Guerra, que dá um ritmo coloquial ao texto, né, com o inglês da metade do século XX. Né? Hoje em dia, quando a gente lê, talvez não soe tão coloquial em inglês, mas foi uma tradução que teve essa importância. Né? Então, ler os instrumentos de interpretação, como você perguntou, né, de hermenêutica e de exegese, são muitos. A minha preocupação é sublinhar o fato de que não há o instrumento. Né? A gente vai descobrindo a maneira que trabalha. Eu insisti um pouco sobre esse instrumento filológico, que é ler o acesso ao texto original, mas há outros, há os comentadores, as diferentes abordagens. Né? No caso de Agostinho, de confissões anglicanas por intérpretes católicos, isso muitas vezes tem um peso enorme na interpretação. Né? E não por má fé, mas porque vamos dizer, a pegada intelectual daquele intérprete. Né? E a gente, quando lê, tem que ler sabendo disso. Não para desqualificar, para desconfiar, mas para reconhecer que ali existe aquele viés. Como sempre haverá um viés. Né? Ter viés não é um defeito. A gente só procura interpretar e saber que há um viés. Né? Um leitor sueco luterano fará uma leitura diferente de um católico argentino. Muito bem, eu posso aprender com as duas leituras. A respeito do lugar das confissões no cânone filosófico ocidental, qual o papel e a importância das confissões para a grande conversação filosófica na civilização ocidental e o que esta obra tem a dizer ao homem contemporâneo? Olha, Marcelo, esse assunto é um assunto muito sensível para a filosofia. E para quem na filosofia trabalha com história da filosofia. Né? Afinal de contas, o que essa velharia toda, né, tem a ver com hoje em dia? Né? Às vezes as pessoas perguntam, bom, mas que problema vão resolver? A fé não serve para a gente botar o homem na lua, certo? Então, para quê? Né? Ora, eu tento enfrentar essa questão invertendo um pouco a pergunta. Eu não acho que a gente deva interpelar os filósofos perguntando a eles respostas para os nossos problemas. Eu acho interessante nas obras filosóficas a gente aprender com eles perguntas que a gente não sabia se fazer. Quer dizer, a atualidade de um autor pode estar no fato de que ele faz perguntas, ele enfrenta problemas, ele elabora problema, ele mostra a importância filosófica em geral, pode ser moral, pode ser epistêmica, pode ser política, né, de determinado problema, e a gente conseguir reconstruir a maneira como ele já é de uma atualidade, de uma pertinência enorme. As respostas cabe a nós procurar, segundo o nosso tempo, segundo as nossas possibilidades. Eu não vou perguntar a Agostinho como é que eu resolvi o problema da intolerância no Brasil, ou da violência, ou do obscurantismo, né, ou do negacionismo da ciência. Agora, eu posso procurar em Agostinho perguntas, né, interpelações que me façam melhorar a minha maneira de ver como as coisas se passam. Né? Então, eu acho, as confissões, o que as confissões me trazem, que hoje em dia me encantam nessa obra, é justamente o fato de que aquele problema original de que a gente falava, né, como eu posso ter uma relação com a verdade, me parece que o que Agostinho faz é dizer, eu não vou resolver isso na primeira pessoa do singular. A grande chave, me parece, para Agostinho nas confissões é descobrir que a minha relação com a verdade, ela exige uma relação com os outros, em que eu entenda que eu posso apenas enunciar coisas verdadeiras. Eu nunca enuncio a verdade. A distinção você vai reconhecer tem um jeitinho platônico, né? Existe a verdade e a multiplicidade de coisas verdadeiras. Ora, eu me relaciono e posso dizer coisas verdadeiras, posso enunciar sentenças verdadeiras, mas eu nunca enuncio a verdade. Né? E para eu fazer uma investigação e ter uma relação, digamos assim, densa
com a verdade, eu tenho que me relacionar com uma multiplicidade de sentenças verdadeiras e de outras sentenças verdadeiras, além daquelas que eu sou capaz de enunciar. Em Agostinho, isso tem um nome, caridade fraterna. Né? Eu me relacionar com os outros, né? E não apenas com Deus. Ou melhor, perceber que a minha relação com Deus passa pela caridade fraterna. Bom, eu Moacir, não sou cristão. Né? Então, a caridade fraterna não é um valor para mim. Mas eu posso tomar esse desafio agostiniano como um desafio para mim. De que maneira eu vou pensar a verdade, me relacionar com a verdade, investigar a verdade e levar em conta o outro. E a multiplicidade das opiniões. Opa, perdão, meu telefone. Então, veja, ele não me deu nenhuma resposta, mas ele me dá uma pergunta extremamente proveitosa. Né? Eu acho que isso pode ser a atualidade de uma obra filosófica. Ele me colocar desafios, me mostrar a grandeza de um desafio, e eu ter a capacidade, aí cabe a mim, de tomar esse desafio segundo o meu tempo. Eu acho que hoje em dia essa interpelação agostiniana é da mais alta relevância. Né? Como é que eu vou incluir o outro, né, nas minhas considerações? Se eu olho para o Brasil de hoje e vejo que muita gente acha que o mundo está dividido entre pessoas do bem e pessoas do mal, e as pessoas do bem, né, são aquelas que todas concordam com alguma coisa, e quem não concorda com aquilo é do mal, né, e concordar com aquilo é o que basta, né, é uma espécie de selo de qualidade, nem científica, né, selo de qualidade moral e de sei lá o quê, né, isso é um equívoco. Né, isso é um problema, isso é a falta do diálogo nesse sentido mais profundo. Então, a atualidade, para mim, não está em que ele está me dando respostas, é que ele está me fazendo uma baita interrogação e eu tenho que procurar as respostas. Excelente. A respeito das confissões e a relação desta obra com a tradição do diálogo filosófico, quando a gente lê não somente as confissões, mas também as demais obras de Agostinho, é perceptível a presença da filosofia no itinerário intelectual agostiniano. Há em Agostinho uma clara inquietação filosófica, é perceptível isso. E podemos dizer que encontramos nas confissões todo um esforço de inteligibilidade existencial. Numa aula inaugural pronunciada no Departamento de Filosofia da USP, em 2017, você diz, abre aspas, as confissões são um elogio do diálogo filosófico, fecha aspas, situando-a na tradição dialógica platônica. Você pode explicar essa proposta? Acho que sim, na continuação do que eu disse há pouco. Né? A ideia é que justamente aquele impasse inicial da obra, quando ele não sabia rezar, né, ele vai descobrir que ele vai aprender a rezar, ou melhor, falar com a verdade, se dirigir à verdade, quando ele aprender a dialogar. Né? Quando ele aprender a incluir os outros na conversa. Então, não apenas a ideia do diálogo como forma, né? Eu disse aqueles 3 movimentos da obra, o exórdio, a parte narrativa como a parte preparatória e o desfecho, como o 3º movimento, não só isso é uma espécie de elogio à estrutura do diálogo, mas o próprio conteúdo é um conteúdo de promoção do diálogo. Eu vou tentar dar um exemplo um pouco mais concreto disso na obra. Já bem na frente, as confissões, como você sabe, são 13 livros. Né? O 2º livro é um livro muito importante, porque ele já está próximo do desfecho e já começando a fazer um trabalho muito de interpretação dos primeiros versículos da Bíblia, versículos do Gênesis. E um dos movimentos mais importantes do livro todo é evocar, dar à palavra a uma multiplicidade de outras interpretações daqueles versículos do Gênesis, interpretações diferentes daquelas que Agostinho está enunciando. Né? Isso pode ser apenas uma maneira de ele evocar outras interpretações e dizer que a dele é a melhor. Seja porque é melhor, porque é mais verdadeira, seja porque engloba essas outras. Eu entendo que ele está fazendo mais do que isso. Ele está dizendo que não se faz filosofia sem dar a palavra para outras interpretações. Ainda mais do que isso,
Porque, veja, ele dá o que pode ser um recurso num debate filosófico, nesse caso, e, sobretudo, apoiado nas escrituras, que, no caso daquele debate, tem um valor de autoridade, né? Ele poderia simplesmente dizer, não, a minha interpretação tem base no texto bíblico, a dos outros não tem. Mas ele faz o inverso. O que ele está tentando mostrar é que as outras interpretações também têm base no texto bíblico. Ele procura mostrar que as outras também podem invocar textos bíblicos em seu apoio. E ele faz isso para mostrar que é possível construir um diálogo, né? É possível construir uma multiplicidade de vozes que contribuem para a elucidação ou para a aproximação que nós queremos com a verdade. Ou seja, uma multiplicidade de vozes verdadeiras em vista de um diálogo com a verdade. No 13º livro, que é o último, então ele pede licença, ou melhor, ele pede licença no último parágrafo do 12º. Né? Ele diz assim, bom, agora, no último, eu vou tentar uma interpretação minha. Certo? Farei dessa multiplicidade e vou tentar uma interpretação minha. O que é notável no último é que o que ele chama de interpretação dele é uma interpretação que retoma o texto bíblico para dizer que o texto bíblico deve ser interpretado como um texto que ele próprio, o texto bíblico, recomenda a multiplicidade, que é a interpretação que ele faz de Gênesis 1:28, crescer e multiplicai. Né? Ele diz que crescer e multiplicar quer dizer justamente, assim, dai atenção a uma multiplicidade de interpretações, multiplicidade de pensamentos e multiplicidade de expressões. Né? Crescer e multiplicar são duas maneiras, quer dizer, dá essas duas dimensões. Você tem diferentes interpretações e diferentes expressões, né, verbais dessas interpretações. Se você fizer um entrecruzamento dessas duas multiplicidades, você tem uma multiplicidade ainda maior, né? Você multiplica duas multiplicidades, e com isso você ganha. Então, é como se ele dissesse, o próprio texto bíblico recomenda que a gente faça isso. Isso é construir um diálogo. Então, eu acho que as Confissões, nesse sentido, são, de fato, uma obra de elogio do diálogo, porque ele mostra que a multiplicidade de vozes é que importa. As Confissões não chegam a uma versão definitiva da interpretação daquele primeiro capítulo do Gênesis, que é o que ele está examinando. Pelo contrário, o que ele está dizendo é, aqui é uma plataforma a partir da qual a gente pode pensar mais, e pode pensar junto. Né? Inclusive inspirado no poeta Isaías, mas se eu for falar disso agora, a gente não sai daqui hoje. Então, para te responder de maneira mais abreviada, a ideia é fazer esse elogio do diálogo nesse sentido de mostrar a importância ineludível da multiplicidade de vozes. Excelente. No livro 7º das Confissões, Agostinho diz, abre aspas, aquele mal cuja origem eu procurava não era uma substância. Fecha aspas. Que problema era esse? E o que, em linhas gerais, Agostinho diz sobre o conceito e a origem do mal? Bom, eu vou tentar ser breve. Você já notou que eu sou prolixo, né? Bom, para ser breve, em duas partes. A gente pode apontar o dedo, né, para o maniqueísmo, quer dizer, por um grupo, né, de cristãos, né? Não vou dizer seita, porque seita já é desqualificador, né? Era um grupo, era uma tendência, era uma parte do cristianismo, dos cristãos. Tinha uma interpretação, digamos, filosófica do mundo, né? E uma parte importante dessa interpretação estava baseada numa teoria do ser, em que dizia, bom, que o mundo é dividido entre dois princípios, o princípio do mal e o princípio do bem, mas esses dois princípios são, de fato, substanciais, quer dizer, o bem é uma força e o mal é uma outra força. Daí vem essa expressão maniqueísmo na língua portuguesa, né? O bem e o mal, o inimigo. A gente vem em desenho animado, né? Quer dizer, tem lá o herói, tem lá o bandido, né? Então, o bem e o mal estão bastante substantivados ali, né? Ou substancializados. Mas o maniqueísmo era um empreendimento filosófico sério, uma tentativa de explicar o mundo, né? E eles explicavam o mundo e a presença do mal no mundo como resultado desse embate, né, entre duas forças, entre duas potências, né? Uma potência benigna e uma potência maligna. Quer dizer, isso tinha uma consequência, né, importante, que era tratar o mal como uma potência positiva, como alguma coisa positiva no sentido de que existia de fato, né? Existe lá o mal. Né? E o mundo seria o resultado dessa mistura. É um pouco banal dizer isso, mas é como se fosse um café com leite, né? Quer dizer, se existe o café e o leite, essas duas coisas se misturam, o mundo seria esse café com leite da mistura das duas substâncias. E o esforço teórico de Agostinho é dizer que não, né?
Quer dizer, que tudo que é, que existe, é um bem. Né? É a expressão de um bem maior que é Deus, que é o bem supremo. Né? Então você tem o bem e uma multiplicidade de bens. Né? E o mal é apenas uma espécie de oco, de negativo. Né? Esse ele precisava fazer um esforço teórico para pensar isso, para tirar substancialidade do mal. No caso dele, especialmente, porque ele, na sua juventude, foi maniqueísta. Né? Ele adotou essa maneira, essa visão de mundo. E depois que queria fazer a crítica, achou que isso merecia uma crítica, merecia se distanciar disso e combater. Certo? Então, há um esforço dele de se distanciar disso. Para resumir, basicamente, usando um texto dele em que ele se resume, qual é a resposta dele, ele vai dizer o seguinte: bom, tudo que de alguma maneira tem ser é um bem. Né? Se existe, tem ser, é um bem. Pode ser um ser humano, pode ser um anjo, pode ser uma pedra. Né? Tem algum bem ali. Né? Então, o mal não existe. Né? O que tem é que nós usamos a palavra uma coisa má, isso é mal, aquilo é má, aquela coisa é má, né? Como atributos, como adjetivos. Né? Qual é o sentido de usar essas palavras? Quer dizer que naquela coisa ela carece de algum bem. Por exemplo, sei lá, eu posso dizer que uma comida foi mal feita, sei lá, porque se errou no tempero. Né? Então a comida como tal é um bem. Né? Ninguém vai dizer que a comida é lixo. Tal. Bom, mas eventualmente ela está muito salgada, faltou ali a mão do cozinheiro. Certo? Faltou. O que eu chamo de mal é resultado de uma falta, de uma carência. Né? Então, o jogador errou o gol, ele é mau jogador. Né? Não é a encarnação do mal, não baixou nada de mal nele. Né? Faltou alguma coisa ali, acertar a mira, ou ter a paciência de fazer o gol, sei lá. O que eu chamo de mal é uma falta, né? Uma carência, uma espécie de ausência, de oco. Assim como eu digo que a treva não é nada senão a ausência de luz. Certo? Então, esse é o quadro geral da resposta dele. Né? Ele quer se afastar de uma resposta que substantive o mal e procura tratar o mal como uma carência. Mas é claro que isso depois vai ter implicações para a doutrina moral dele. Mas o quadro geral, que a gente chamaria de quadro metafísico, eu tentei resumir dessa maneira. Uma das ênfases agostinianas nas Confissões é a ênfase na interioridade. No livro 7º das Confissões, Agostinho diz, abre aspas, e, admoestado a voltar daí para mim mesmo, entrei no mais íntimo de mim e consegui, porque te fizeste meu auxílio. Entrei e vi, com o olhar de minha alma, uma luz imutável. Fecha aspas. O que seria essa interioridade agostiniana? Bom, vamos lá. Eu não quero oferecer aqui uma espécie de dicionário, né, de Agostinho, né, mas vou tentar dar uma maneira de abordar esse tema, que é um tema muito caro, a filosofia agostiniana. Veja, na filosofia agostiniana, que tem essa pegada platônica, né, existem muitas hierarquizações. Né? Então, você pode pôr as coisas numa escala. Né, e uma das maneiras mais simples de fazer isso é fazer por uma metáfora espacial, por uma ideia espacial. Né? Você faz do baixo para o alto. Né? Então, uma coisa mais elevada, né, é melhor do que uma coisa mais elevada. Né? Você dá atributos de valor a uma posição espacial. Né? Aquilo que está acima é melhor, o que está abaixo é pior. Né? Então, eu faço uma escala que vai do mais baixo ao mais alto, eu vou dizendo, tem um ínfimo, que vai subindo, 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 então há coisas superiores umas às outras ou inferiores umas às outras, né? Graus. Ora, na filosofia agostiniana, existe essa maneira de fazer uma escala, mas existe outra maneira de fazer a escala, que não vai do baixo para o alto, mas vai do externo para o interno. Uma coisa tanto melhor quanto mais para dentro. Quanto mais para fora, pior. Bom, mas o que quer dizer isso, afinal de contas? Né? Porque também é simplesmente uma linguagem espacial. De fora para dentro, ou de baixo para cima, é uma linguagem espacial. Qual é o critério propriamente filosófico? Eu diria que o critério é o critério da identidade. Ou seja, uma coisa é externa a mim, ou é tanto mais externa, quanto menos ela pertence à minha identidade. Por exemplo, esse copo aqui é externo. Estou mostrando na câmera aqui. Esse copo aqui, né, é externo a mim, certo? Claro, ele é mais externo a mim do que a minha mão, porque a minha mão me pertence mais. Se eu perder esse copo,
continuo sendo eu, certo? Mas alguém dirá, se você perder a mão, também. Não quero perder a mão, gosto muito da minha mão, é muito importante na minha vida, mas é claro que se eu perder a mão, eu não perderei a minha identidade completamente. Certo? Relativamente a quê? Bom, claro, se eu perder o coração, não tem mais eu. Né? Talvez. Certo? Então, eu posso dizer que o coração, não porque ele está dentro no sentido espacial, mas porque ele concerne mais a minha existência do que a minha mão. Então, o meu coração é interior à minha mão. Está mais perto do que eu sou. Então, essa é a escala. Quanto mais para dentro, eu estou procurando ter mais contato comigo mesmo. Isso diz respeito, no caso da filosofia agostiniana, a uma análise de que justamente a vida humana é marcada por uma falta de contato consigo mesmo. Né? Nós temos pouco contato. Né? Existe uma espécie de alienação de cada um com relação a si mesmo. É uma retomada daquele oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo. Né? Então, nós precisamos tomar contato conosco, procurar a nossa identidade. Então, às vezes a gente está projetado em coisas que não nos dizem respeito. Então, a procura da interioridade é a procura desse contato. Ora, desse ponto de vista, faz dizer que Deus é a coisa mais íntima que nós podemos ter, porque ele é uma espécie de, na filosofia agostiniana, de salvaguarda da nossa identidade. Quando nós estamos perdidos de nós mesmos, Deus é uma espécie de salvaguarda da nossa identidade conosco mesmo. Então, nesse sentido, ele é a nossa interioridade mais absoluta. Então, essa procura da identidade, da interioridade, é a procura, não só uma procura da identidade, mas é uma espécie de crítica da alienação, crítica da dispersão com relação a si mesmo. Então, para dar um exemplo um pouquinho mais concreto nas análises conceituais de Agostinho, quando ele procura entender o que é a memória, né, muitas vezes a gente toma a memória como uma espécie de depósito de baú, ou de sala, onde a gente guarda coisas. Né? Isso é uma maneira espacializada de ver a memória. Se eu entender melhor a memória, eu preciso de um modelo mais próximo do que eu sou propriamente. Eu preciso pensar a memória mais em termos de tempo do que em termos de espaço. Isso é procurar a interioridade. É procurar modelos mais próprios à minha identidade. Então, é claro que tem tudo também a vocação espacial importante, o interior, o âmago, mas isso são vocabulários assim, de imagem, né? São imagens, né, que procuram traduzir um conceito. E a melhor maneira que eu tenho para entender esse conceito é essa oposição entre a identidade e a alienação ou a alteridade. No caso, essa questão da interioridade e do autoconhecimento, a gente pode afirmar que em Agostinho havia uma relação de duas espécies de conhecimento, o conhecimento de si e o conhecimento de Deus, ou seja, esses dois conhecimentos estariam intrinsecamente ligados. Sim, é isso mesmo. Eu entendo assim. Né? Ele muitas vezes afirmou isso. Né? Desde obras de juventude, até nas confissões, há uma expressão muito vigorosa disso, que eu não posso dissociar a busca do conhecimento de Deus da busca do meu autoconhecimento, ou não posso dissociar a busca do autoconhecimento da busca do conhecimento de Deus. E eu posso interpretar isso justamente nesse sentido de que Deus é mais interno ao meu íntimo, né, do que eu mesmo. Quer dizer, eu chego na intimidade e internamente a intimidade está Deus. Bom, isso é uma maneira de entender, e Agostinho é muito patente na obra dele, como essas duas investigações se fazem de maneira solidária. Procurar o conhecimento de Deus e procurar o conhecimento da própria alma. Eu daria uma coisa, um pouco puxando brasa para a sardinha do que eu estava dizendo inicialmente, é que eu acho que nas confissões tem uma novidade sobre isso. É de que eu acho que ele diz, ali no começo do livro 10, que eu vou conhecer melhor a Deus quando eu me fizer conhecer. E me fizer conhecer não apenas por mim mesmo, mas pelos outros. Né? Ou seja, por isso que o ato de publicar as confissões é importante. Porque Deus não precisa das minhas confissões, Deus já sabe tudo. Né? Seria muita pretensão, né, minha, diria Agostinho, achar que eu estou dizendo alguma novidade para Deus. Né?
escrever esse livro, né, não é importante para Deus. Por que eu vou escrever e publicar isso daqui? Né? É um exercício meu, interno, de autoconhecimento, mas, ao mesmo tempo, eu estou me dando a conhecer. Né? E esse gesto de me dar a conhecer vai ser, digamos assim, comentado, glosado pelos livros seguintes a essa frase, os livros 10, 11, 12 e 13, como a inclusão dos outros na conversa. Né? Então, o conhecimento de mim não é apenas o conhecimento de si, ou seja, essa coisa reflexiva, mas é também eu me dar a conhecer ao outro. Esse movimento de publicar o conhecimento que eu tenho de mim é um gesto de pôr o outro na conversa. Né? Isso tem uma série de implicações filosóficas. Eu considerar que o conhecimento de mim passa pela publicização do conhecimento de mim. Porque senão ele estaria fechado em casa, conhecendo a si mesmo. Por que ele publica? Né? Publicar o conhecimento de si já não é mais conhecer a si por si mesmo. Né? É conhecer a si através da conhecer aos outros.